apresentações, mas faço questão de apresentar. Roberto Requião, ex-governador do Paraná, ex-senador da República, também ex-prefeito de Curitiba. Roberto Requião Oficial no Instagram e também lá no X, no @Requião Oficial. Como vai, Roberto Requião? Muito obrigado pela gentileza nesta noite histórica, hein? Histórica porque não deu para Jorge Messias lá no Senado. Eu gostaria muito de escutar você, com toda a experiência que você tem de político e principalmente lá no Senado também. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Foi uma surpresa o resultado final. Veja, eu não conheci pessoalmente o Messias, mas eu lembrava da Dilma chamando ele de Bécias, que era uma espécie de uma brincadeira, né? O Bécias vai levar um recado para o Lula e tal. Mas a sabatina dele foi formidável, eu fiquei impressionado. Ele mostrou uma competência muito grande. E foi derrotado, fez 34 votos contra 42. Primeira vez em 132, 134 anos que derrotam um indicado para o Supremo Tribunal Federal no Senado da República. Então é um aviso. E é um aviso, inclusive, para o STF. É uma situação complicada. E o Bessers, apesar do brilho com que saiu na sabatina, foi derrotado. Aliás, a sabatina é uma farsa, né? Você veja, 3 senadores perguntam de cada vez. 10 minutos cada um, são 30 minutos. O Bessers responde e não tem réplica. Não tem tempo. Claro que tem tempo. Para uma sabatina ser verdadeira, ela tinha que ter intensidade. Os Estados Unidos, por exemplo, leva 2, 3 dias numa sabatina. E aqui, essa ligeireza. Então, o que significa? A sabatina não teve nada a ver com o resultado. O resultado tinha sido articulado politicamente antes. Tanto que, antes de terminar a sabatina, os membros da comissão, da CCJ, já tinham votado. Não se incomodaram nem de saber o que o Messias pensava ou não. Mas foi derrotado depois de uma brilhante sabatina. E no plenário, 34 votaram a favor, faltando 7 votos para que ele fosse aprovado. A gente está falando aí desde 1894, então na conta rápida a gente está falando de 132 anos, né, nessa conta que 132. você fez. Agora, você falou de derrota política, de uma articulação política, né? Não o reconhecimento, enfim, aquela ideia teórica, né, do funcionamento das coisas, né? Que, não, vai ser sabatinado e vai ser ali apontado se ele tem conhecimento. Não existe sabatina. Sabatina é uma farsa. Eles já tinham decidido o voto sem saber o que o Messias pensava ou não. Agora, ele foi brilhante na sabatina. Fiquei impressionado. E eu, se estivesse no Senado, sabe que eu fui senador 16 anos, teria votado nele. Aí eu pergunto a você, Requião, eu coloquei aqui na tarja derrota histórica ao governo Lula, mas é uma derrota ao Lula só ou ao STF também, de alguma maneira? É uma derrota ao governo e ao Supremo, sem sombra de dúvida. Coloca em perigo a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. É uma situação, eu não imaginei que pudesse ser tão avassaladora a derrota. Eu acreditei numa vitória apertada, mas a derrota foi terrível. 42-34, né? 42 contrários aí à indicação. Eu gostaria de... tá aqui o companheiro Inaldo, já fez um comentário aqui falando que quem melou tudo foi o Alcolumbre, um político tão vivenciado. Tá. Ele falando sobre o Alcolumbre, né? Seja claro, quem melou tudo foi o Alcolumbre, um político tão vivenciado. Acho que ele está se referindo a você, Requião. Mas eu acho que não concordo com isso, não. Eu fui senador com o Alcolumbre nem aparecia, nem falava. Depois se transformou em presidente do Senado por 2 vezes. Mas eu não acho que o presidente do Senado tenha tanta força assim. Foi uma situação conjuntural de Supremo, governo federal, revolta com algumas medidas do Supremo, insatisfação com o governo federal. Na minha visão, uma derrota para o Messias imerecida. A gente está aí vendo então algumas imagens, né? A gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo do programa. É um assunto de último momento, enfim, né? Eu gostaria de abordar aí sim, né? Claro, vocês que estão participando aqui ao vivo na live, pode mandar as mensagens aí. O Requião mais adiante responde, aí eu passo as mensagens. Mas Cláudio,
Pode falar, Requião, fica à E vontade. fique claro, o Messias não tem nada a ver com essa derrota. Foi uma derrota política, um jogo polarizado de sim ou não, porque ele foi brilhante na sabatina. O pessoal que está comentando já no chat, né, falando ainda sobre isso, o Jonathan tem uma opinião aqui falando que é a indicação para agradar a direita, é isso que dá, nunca dá certo. Eu não sei se seria para agradar a direita, mas foi o que aconteceu. Ele saiu bem na sabatina e os votos já estavam definidos antes. Só recapitulando, né, a gente está falando da indicação do Jorge Messias, que foi feita o anúncio lá no dia 20 de novembro do ano passado. Aí de lá para cá, né, recesso parlamentar, aquela. Já de início, né, o Alcolumbre falando que iria rejeitar o nome e tal, forçando a barra aí pelo nome do Rodrigo Pacheco. No final das contas, a gente passou de novembro até o início desse mês de abril, quando o governo envia aí sim a mensagem informando a indicação, oficializando a indicação do Jorge Messias a essa cadeira aberta lá no STF a partir da aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, no dia 1º de abril. E aí, 29 dias depois, temos aí a confirmação, o Senado rejeitando o nome dele, né? Rejeitando o Jorge Messias. Agora o governo vai ter que indicar outra figura. Você acha que tem alguém aí, alguma sugestão? Pacheco. O Pacheco. As pesquisas lá em Minas Gerais, o Pacheco está com 4%, perdendo feio para o Cleitinho e para o ex-prefeito do PDT. Provavelmente vão tentar trazer o Pacheco. E aí, com isso, eu imagino que a articulação política do Lula, né, especificamente ali em Minas Gerais, fica prejudicada, né? O Lula diz uma coisa, acontece outra. Você veja o discurso do Lula sobre as terras raras, lá em Portugal, foi uma beleza. Eu vibrei com aquilo, Cláudio. Depois eu descobri que o Caiado faz um acordo com os Estados Unidos, que a Serra Verde é vendida para uma empresa americana com financiamento do Estado norte-americano e que o governo não faz nada. Nenhuma ação. Se aquilo é absolutamente inconstitucional, por que já não fulminaram aquilo? Não tem cabimento isso tudo. E o BNDES financia a Serra Verde. Bota dinheiro na Serra Verde, quando, na verdade, é um ativo nacional que tinha que ser mantido, estratégico, tinha que ser estatizado, o Brasil tinha que se valer disso, porque, mais uma vez, entra nos ciclos. Cana-de-açúcar, café, isso, aquilo, petróleo, entregaram a Petrobras já. A Petrobras tem 64% das ações privadas. Um acordo interior da Petrobras estatutário dá poder às supostas minorias. Não são minorias mais, né? Do ponto de vista acionário, são maiorias, mas são as preferenciais. Podem vetar tudo, e a BlackRock comanda a Petrobras. Então, o discurso do Lula não é a prática do governo. O Lula está sendo derrotado pelo seu próprio governo. Essa é a visão que eu tenho. O Lula é derrotado pelo seu governo. Ele é o principal adversário no discurso do governo que realiza. O discurso é bom. O governo, precário. Mas precisava reverter isso com atitudes. Por que ele não encampa a distribuidora de petróleo agora? Está faltando o peito de Sua Excelência. O Lula vai bem na política externa. Vamos considerar que ele está indo muito bem. Então, eu acho que o Lula deve ser candidato não a presidente da República, mas um cargo na ONU. Ou toma uma atitude e mobiliza o país com medidas independentes, nacionalistas e populares, que não está acontecendo. É só política compensatória. Pequena política compensatória. Vale gás, vale pipoca, vale hambúrguer. Não tem cabimento isso. Isso é o peronismo que deu no Milei. O Perón fez um acordo com o agronegócio
e passou, ele e os seus sucessores, a benefícios compensatórios em véspera da eleição, até que a falta de desenvolvimento industrial do país levou a Argentina a não poder arcar com as compensações. E o Milei se elegeu presidente da República. O Lula tem oportunidade ainda de se transformar naquilo que nós desejávamos. E o que ele dizia quando era candidato. Não quando era candidato da Frente da Esperança. Não, eu sou candidato de uma frente. E a frente é uma frente do Satanás, um ministério precaríssimo. Ô Requião... Você veja, o que eu estou dizendo para você é que eu sou um cético. E o cético se diferencia do cínico. O cínico não acredita mais em nada. O cético não acredita, mas tem uma vontade danada de acreditar. Eu gostaria muito que esse governo tomasse um veso nacionalista, independente e desenvolvimentista com coragem. Mas não vejo como. Veja o novo ministério. É pior do que o anterior, que era muito ruim. Ô Requião, eu quero muito falar com você sobre essas terras raras, né? Aqui no chat eu coloquei uma enquete agora, agradeço muito a nossa audiência. Só que eu quero perguntar isso a você. Você falou isso antes de começar o programa e falou aqui no ar também. Você falou do governo Lula, né? Qual é a relevância, então, do Lula? Porque ele estaria sendo derrotado por ele mesmo? Ou pelo governo que ele não controla, é isso? É derrotado pela prática do governo. Vai perdendo credibilidade. Vou abrasileirar a Petrobras. Está combustível a R$7 e pouco. Não abrasileirou nada, mas manteve o esquema da Petrobras com as preferenciais que deviam ser minoritárias, teoricamente, comandando a empresa, BlackRock mandando em tudo. Ele diz, o Brasil tem que explorar, não pode ser um novo pacote como foi o do açúcar, do café, da cana, aquela coisa toda. Mas toda semana tem a licitação de uma nova província de petróleo e uma multinacional ganha. Ele gritava que nós precisamos explorar as margens do Amazonas. Bacana, né? Os ambientalistas diziam não. Mas o Lula ganhou a parada. E o que aconteceu? Licitação não para o Brasil explorar as margens do Amazonas, mas para as multinacionais dominarem as províncias. Então, isso aí é uma contradição diabólica. E veja bem, Cláudio, quem está dizendo isso para você é um lulista. Eu trabalhei para o Lula, sou amigo pessoal do Lula. Mas eu sou brasileiro. E eu tenho experiência na administração pública. Eu estou vendo que nós estamos entrando numa errada. E é possível reverter, mas não desta forma. Desta forma, eu acho que o Lula é um bom candidato para substituir a Bachelet do Chile, que é candidata como candidato à ONU. Ao comitê, né? Não, a presidência da ONU, né? Ela já foi do Comitê de Direitos Humanos, agora. Candidata a presidente. Agora é a Foi presidência do Brasil. Verdade. Ô, Requião, vamos falar de terras raras aqui. Vamos lá. Você trouxe aqui já pra gente o tema, só quero trazer alguns números e aí você fica à vontade para analisar e trazer sua opinião. Lembrando ao público que a gente está com destaque aí no título para a questão do Jorge Messias, porque o Requião já falou aqui no início do programa sobre essa situação, né? Vamos lá, terras raras, situação no Brasil. A gente sabe, né, pelo menos descobriu, que o Brasil é hoje o segundo maior em elementos de terras raras, né? Com 21 milhões de toneladas, pelo menos, 23% daquilo que é conhecido no mundo todo, né, mapeado, segundo o Serviço Geológico Brasileiro, mas também com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se fala aí que pelo menos 70% do território ainda não foi mapeado, né? Também, segundo o nosso Serviço Geológico, o Brasil é o maior detentor global de reservas de nióbio, por exemplo, com 16 milhões de toneladas. No ranking global, é o segundo maior em reservas de grafita, com 74 milhões de toneladas. Lítio. E possui até... Oi? Lítio. Pode falar. Não esqueça o lítio. Também, exatamente. E possui lítio. E possui a terceira maior reserva global de níquel também, segundo o nosso serviço geológico. Mas o que eu quero mostrar para o público e você falar para a gente é isso aqui, esse quadro aqui que é assustador. Nós tivemos aí uma transação de quase 3 bilhões de dólares, né, envolvendo a Serra Verde, que é uma empresa que ela está situada no Brasil, mas não pertence ao capital brasileiro, né? A gente está vendo aí, ó, esse quadrinho mostra exatamente quem é que manda
na Serra Verde, né, que tem um nome em português, mas e também explora uma mina que está, né, no território brasileiro, porém não é uma empresa brasileira, né? Nós temos aí como detentoras da Serra Verde fundos como o fundo Denal Capital, né, que está ali dos Estados Unidos, o Vision Blue, que é do Reino Unido. Também temos este grupo, né, que se chama aí The Energy e Minerals Group, que é o EMG, que é também dos Estados Unidos. E, por fim, também comparte nessa empresa a US International Development Finance Corporation, tá aqui, no meu inglês é super precário, tá ali também dos Estados Unidos. Esta empresa que está aqui no Brasil, que atua no Brasil, que processa e explora uma mina brasileira de terras raras, foi vendida agora para uma outra empresa que é de mineração dos Estados Unidos, né? E aí, o Requião, o que mais me chamou a atenção é que, diante desse episódio, que ocorreu agora em abril, né, dessa transação, a gente está vendo até uma movimentação aí para tentar acabar com essa negociação, de alguma maneira melar essa transação, só que já não é uma empresa brasileira, tipo, já não é uma empresa de capital brasileiro, ou seja, já é uma empresa com fundos internacionais administrando. Nesse sentido, eu acho que expõe exatamente o descuido, né, o desleixo do Brasil, no caso, em relação a esse assunto, né? Você não está vendo movimentação alguma. Você está vendo uma movimentação política para disfarçar o entreguismo. A movimentação tinha que ser do governo federal. O governo federal tinha que tomar uma atitude. Terras raras. Nós já tivemos o pau-brasil raro, nós já tivemos a cana-de-açúcar rara, nós já tivemos períodos de raridades transformadas em exportação de commodities. É estratégica a exploração das terras raras. E há uma briga monumental em função da situação de consumo das terras raras pela sobrevivência da indústria no mundo entre a China e os Estados Unidos. Mas por que nós vamos tomar partido? Não vamos entregar isso nem para a China nem para os Estados Unidos. O Brasil tem que entrar nesse jogo. E, nesse caso, na minha opinião, empresas públicas, empresas de comando do Estado. Mas vamos nos associar a empresas que tenham, por exemplo, tecnologia, participar junto, uma comando absoluta dos interesses brasileiros. O que é uma empresa estrangeira? Ela está aqui para ajudar o Brasil com terra rara? Ela está aqui para explorar as terras raras e aumentar a sua participação nos dividendos. Minha avó, a Dona Maria, resgatou 2 cachorros e me ensinou que cachorro é família sim. E foi dizendo sim que eu vi a minha família crescer. E assim como a minha, a família Simparic também cresceu. Chegou Simparic Trio. Com ele, eu digo 10 vezes sim para proteção ampliada contra 10 parasitas entre pulgas, carrapatos e vermes, inclusive o do coração. Família Simparic. Diga sim para o amor. Você veja, Cláudio, o petróleo define tudo. O ar do teu óculos é petróleo. A lente do teu celular é petróleo. A caixa do teu celular é petróleo. O box do teu banheiro tem uma cortina de petróleo. O petróleo está em tudo, na sola do teu sapato, na roupa de nylon que você veste. Então o petróleo está em tudo. Mas nós abrimos mão e entregamos a Petrobras e ficamos com essa conversa mole de que a Petrobras vai ser abrasileirada. Como? Com o domínio absoluto das ações preferenciais na mão da BlackRock e desses que deveriam ser minoritários. O Brasil tem ainda hoje 50,6% das ações ordinárias, que deveriam ter o comando da empresa, mas fizeram acordos internos no Estatuto que o comando passa a ser do interesse econômico do lucro das empresas privadas. 64%, 42% desses 64% americanos. Os outros na Bolsa, em grupos brasileiros. Mas só o interesse de lucro é um erro na condução econômica. E é isto o liberalismo econômico. Num momento que o liberalismo econômico está naufragando no mundo. A Alemanha privatizou a energia. Não deu certo, estatizou tudo agora. A França estatizou depois da privatização. A Londres está estatizando o saneamento básico. São empresas estratégicas que influenciam o conjunto da economia privada.
e que, se não estiverem na mão de brasileiros, o Estado, no impulso de desenvolvimento, estarão sendo objeto de geração de lucro para os seus sócios internacionais. É isso que está acontecendo, não é outra coisa. É por isso que nós estamos vendo o naufrágio. O naufrágio do Bessias, do Messias hoje, tem alguma coisa a ver com isso. É o sistema que está errado. Não adianta atacar um ministro ou outro do Supremo Tribunal, é o sistema econômico que leva a isso. Mas, ô Requião, aí, de novo, né? Eu vou colocar na tela aqui só para ilustrar. Essa empresa já não era brasileira. Ela já não é brasileira. Não aparece na minha tela. Nem apareceu, nem aparece agora. Deixa eu ver se eu colocando agora em tela cheia, aparece? Deixa eu ver. Não. É uma pena, porque eu estou compartilhando aqui tela com uma imagem só para mostrar que a Serra Verde, essa tal Serra Verde, não é uma empresa brasileira. Não, não é. E agora, muito menos. Ela foi comprada por uma empresa americana com dinheiro do governo americano. O Trump comprou. Bom, daí o governo diz, não, não é constitucional, é um erro. Quem manda no subsolo brasileiro é o Estado brasileiro. Mas não fazem porra nenhuma. E fica esse negócio, a sociedade civil vai se mobilizar para encampar a Serra Verde. Nós temos governo, quem tem que agir é o governo. É, porque essa empresa, ela, mesmo não sendo brasileira, ela tem autorização para poder explorar. Claro. E o problema é que a mina, a empresa não é brasileira, mas a mina é brasileira, ué. As terras raras são brasileiras. Claro. A grande questão que eu tenho para te fazer é que, diante do que aconteceu agora, não é um sinal de desleixo mesmo, de falta de cuidado? O que é? Não, é um sinal de opção liberal no governo. A Frente da Esperança é liberal. Ela acredita no liberalismo econômico. Vamos admitir que há dentro do governo, por influência do Lula, uma certa oposição à hegemonia norte-americana, mas não à hegemonia do liberalismo econômico. Está errado isso, Cláudio. É um erro isso. O Brasil tinha que pensar nele mesmo, como o mundo inteiro está pensando nas suas nacionalidades. Claro que isso não significa uma posição xenófoba de horror ao estrangeiro. Pensar nos interesses nacionais associados a uma visão fraterna em relação ao mundo. Não é adquirir as terras raras e o processamento delas, o refino disso tudo, para explorar de uma forma selvagem, como faz um país capitalista, um desses que estão disputando o domínio do mercado no planeta. De uma forma generosa, brasileira, como somos nós brasileiros. Mas nós temos que defender os interesses do nosso país. E a gente conta, né, que essa defesa seja feita por quem lidera o país, né? Eu acho que... Claro, o governo, o presidente que nós elegemos. O que adianta você ver agora a Associação das Funcionárias das Creches de Jaraguá do Sul resolve se manifestar a favor da estatização das terras raras? Ora, que brincadeira! É claro que é bacana isso, tem consciência política, mas não tem poder nenhum. Isso não vai significar rigorosamente nada, porque o governo não abriu a boca até agora em relação a isso e não tomou nenhuma medida. A Advocacia Geral da União já devia ter tomado uma medida. O Ministério Público já devia ter tomado uma medida. Mas não, eles são a favor do liberalismo, uns por corrupção e outros porque acreditam erradamente nisso. Não é só corrupção, não. Corrupção é grande, mas a imbecilidade se emparelha com a corrupção. Ô, Requião, nos últimos dias rolou aí uma história de Terrabras, uma estatal para lidar com as terras raras no Brasil. A bancada do PT no Congresso, ou mais especificamente na Câmara dos Deputados, defende essa ideia. No entanto, o governo publicamente chegou a se reunir, a tratar desse assunto e, no final das contas, decidiu não foi o Lula comprar. Que falou. Foi isso, o plenário da Frente da Esperança. E a proposta do governo, do Xai e do outro parlamentar, era boa. Mas eu acho que tinha que ser estatal. A deles era uma empresa mista, mais ou menos como a Petrobras. Eu acho que não. Eu acho que, nesse caso, aí tinha que ser estatal nesse momento. Nada contra a empresa privada, mas é o interesse nacional que se manifesta nesse momento do mundo.
Mas foi uma iniciativa porreta. Parabéns ao Ursay. Mas foi atropelado pela Assembleia dos Ministros do governo. Então, você vê, não dizem que foi o Lula que rejeitou. Foi uma Assembleia dos Ministros do governo. Aquela mesma Assembleia que rejeitou o Plano de Desenvolvimento Econômico do Haddad. Lembra daquela entrevista do Haddad com o Breno Haltman, que ele disse que seu plano foi rejeitado? Não tem direção. É uma esculhambação isso. Mas o Lula estava lá, Requião, desculpa insistir nesse ponto. O Lula estava nesse encontro, nessa reunião aí, na quarta-feira passada. Claro, mas ele aceitou o plenário. A É maioria. isso que eu estou dizendo a você. Ele estava lá como presidente do sindicato. O Gil tá fazendo a pergunta aqui no chat, né? E quem escolhe os ministros, né? Tá aqui o Gil falando. A atitude do governo é fazer leilão todo dia. E quem escolhe os ministros? A Frente da Esperança, o acordo que fizeram para eleger o Lula. Que é o acordo que resulta nisso tudo. Estão implorando aqui no chat para você. Estão implorando para você ir lá em Brasília conversar com o Lula aqui no chat. Ó. Implorando mesmo. Falou assim, imploro que o Requião vá a Brasília conversar com o Lula. Nunca mais falou comigo depois da eleição. Eu era muito bom na campanha. Naquela campanha ou nessa também? Nessa campanha inicial, essa segunda que ele se elegeu. Não, isso em 22. Agora eu tô perguntando, em 2026 também ou não? Eu estou meio cético nesse processo todo, esperando um sinal que me entusiasme. É claro que eu não vou para a direita, né, Cláudio? Mas a situação não é a que eu gostaria que fosse. Roberto Requião é ex-governador do estado do Paraná, também ex-senador da República. A gente está conversando com ele hoje aqui, falando de terras raras. Já começou o programa falando sobre a situação do Jorge Messias, que teve o nome rejeitado pelo plenário do STF, o plenário do Senado, né, mais cedo, numa derrota histórica, aí, 132 anos, pelo menos, né, desde a última vez que aconteceu isso. Claro que os portais, nesse instante, só estão repercutindo esse assunto, mas eu gostaria muito de chamar a atenção de quem está nos acompanhando para aquilo que o Requião tem falado, não só aqui no canal, mas em outros canais também. Eu vi que o Requião esteve no Faixa Livre recentemente discutindo e debatendo, melhor dizendo, essa questão das terras raras, porque me parece, o Requião, e aí eu gostaria de te escutar, que se a gente olha para o governo tem tratado esse tema dessa maneira, e o Congresso da outra, né, ou seja, levando em consideração somente o tal do investimento privado, internacional, estrangeiro, que fim não, mas o que você está visualizando, digamos assim, para os próximos meses, para os próximos anos, em relação a esse assunto, né? Tipo, as terras raras, elas serão dominadas por quem no Brasil? Serão dominadas do jeito que a coisa vai pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos. Compraram esse troço, o governo não reage. É muito ruim isso tudo. Muito ruim. Elas tinham que ser brasileiras e a serviço do mundo, de uma forma fraterna, independente, mas fraterna, soberana, mas sem se envolver nessa loucura de invasões de países para garantir o petróleo. Porque o que eles queriam mesmo antes era só o petróleo, agora é terras raras e água na sequência. E nós estamos fora do jogo. É muito ruim isso. Eu aqui fico participando de programa com meu ceticismo, esperando que a minha palavra possa acordar o governo, ou o presidente, pelo menos, para tomar alguma medida. Os engenheiros da EPET fizeram uma proposta para o Lula maravilhosa, de encampar a distribuidora, melhorar a situação do Estado, uma medida provisória que derrubasse aqueles acordos internos que tiravam o poder de domínio do interesse do Brasil, da empresa, e ficou valendo só o lucro dos acionistas. O Lula topou 3 dias antes da medida provisória que ele mandou o Messias fazer, redigir, ele desistiu. 3 dias antes da data que ia mandar para o Congresso. Pressão da onde? Do quê? Mas isso não veio a público. Entrevista o Siqueira e o pessoal dos engenheiros da Petrobras. Eles te explicam como foi isso.
Eu tô tentando, viu? É que tá bem difícil. Eu tenho notado que eu entrei em contato com o Felipe Coutinho também e tal, para poder. Ele tem publicado vários artigos, né? O pessoal da iPad lá para explicar isso para nós, porque o meu receio, e eu gostaria de te escutar, é que a gente está vendo, pelo menos aqui na comunidade, uma galera falando o seguinte: que nós estamos indo para mais uma eleição, o Lula, tudo indica, vai ser o candidato mesmo de novo, e prometendo as mesmas coisas, ou pelo menos insistindo nas mesmas pautas, sem ter mostrado nesses 4 anos que quis fazer algo diferente. O discurso dele foi bom o tempo todo. A prática do governo não foi. E a prática é o critério da verdade. É isso, doutor Cláudio. Eu acho que é nisso que a gente tem que insistir. O pessoal cobrar do Lula uma posição. E daí vê se não, porque a frente da esperança é que garante o governo. Nós estamos entrando no caminho da Argentina. Daqui a pouco nós não temos mais condição de sustentar uma política social. Social-democracia é o que é? É política compensatória para pacificar o povo de forma que ele não venha exigir uma reforma de cunho mais socializante. Assim surgiu a política compensatória, ou seja, a social-democracia. É o peronismo na América do Sul. Nós estamos entrando nisso. Daqui a pouco o resultado disso vai ser termos um Milei na presidência da República. Ou um Flávio Bolsonaro. Já pensou que coisa horrível sermos presididos pelo Flávio Bolsonaro, que era incapaz de administrar uma loja da Copenhagen? Mas ô, Requião, quando a gente. Aí eu entendo perfeitamente. É que pesquisas elas podem indicar qualquer coisa e tudo ou nada ao mesmo tempo. Mas você está notando isso? Que há uma parcela da sociedade encampando a ideia de que qualquer um contra o Lula é melhor? Exatamente isso. Eles não estão crescendo, o Lula está caindo, está perdendo a credibilidade, porque ele diz uma coisa e acontece outra. Aqui no chat, ó, fizeram o seguinte comentário, uma pergunta a você, né? Requião, nesse episódio envolvendo o Jorge Messias, deixa claro que o governo Lula errou em abrir mão dos seus compromissos eleitorais para compor com o Centrão no Congresso? Nem votam com o governo mesmo tendo tudo que querem? Claro, errou tudo. É aquele negócio, eles queriam o poder, mantiveram o poder com essas alianças e tiveram como referência não o povo brasileiro, os interesses nacionais, mas o Congresso, as suas ambições, a pretensão pessoal de cada senador, de cada deputado, e virou isso que virou. O resultado está aí, 34 votos no Senado. E eu quero insistir, o Messias brilhou na sabatina. Não foi o Messias que perdeu. Tá aqui, Requião, tem o Requião presidente no nosso chat. Olha só o arroba aqui, ó. Requião presidente, chega de entreguismo do PT. Tá aqui um companheiro, uma companheira que tem estampado teu nome aqui, ó. Só foto com a faixa presidencial. E aí, Requião, o que você acha? Mas eu fui afastado quando apoiei o PT. E o PT me rejeitou completamente, fez um acordo com o PSD para ter os votos do PSD no Congresso Nacional e a condição de tirar o Requião de tudo. Daí passaram a me oferecer empregos em Itaipu, no Conselho de Administração, Conselho de Administração da Eletrobras, para ganhar 220 mil reais por mês, e eu fiquei puto da vida e os mandei ao diabo que eu carregue. E eles se ferraram, porque perderam uma voz nacionalista e soberana que nunca teve um interesse pessoal ao fazer política. Eu fiz política desde menino com a ilusão de que eu podia ajudar a transformar o mundo, transformar o Brasil, a minha cidade, fui prefeito de Curitiba, o meu estado, em coisas melhores. Eu tinha 83,6% de apoio quando fui governador. O PT me derrubou na associação que fiz. E veja, tem gente boa dentro do PT. Eu não quero transformar aqui a minha crítica na porra-luquice do Ciro Gomes. Não, mas não, você sempre falou isso. Eu lembro de vários vídeos aqui que nós fizemos, várias entrevistas em que você falava isso, né? Que tem uma galera muito boa no PT, a base do PT, né? Principalmente a militância e tal. Agora. Mas o comando está atrás de emprego. É um horror isso. É um horror. Se me permite fazer uma pergunta, você está aí no Paraná, esse ano já no PDT, o seu filho também é pré-candidato ao governo do estado. Vai ter algum tipo de aliança com o PT aí do estado? Sim, sim, com o PT.
O meu filho é do PDT, vai disputar o governo com a aliança com o PT. Agora, eu estou no PDT, estou isolado. Mas uma pesquisa que fizeram no fim do ano passado, eu sou o primeiro para o Senado, só que depois não puseram mais meu nome. Silenciar o Requião, deixar esse cara com a boca fechada, ou dar um emprego bom para ele em Itaipu, na Eletrobras. Não é por aí, né, Cláudio? Não. Até porque, Requião, aquela eleição de 2018 ainda não tá digerida, né? Aquele negócio ali que aconteceu. Ou tá? A ideia de que você estava liderando em 2018 e que depois, quando as urnas abriram, já não... Eu estava para o Senado com 55% e perdi a eleição. Numa semana. Mas foi uma jogada pesada na internet e tudo isso. Entendi como é que foi. Eu não tinha dinheiro. Foi uma jogada brutal. Mas foi por causa da minha aliança com o PT. Eu adquiri a rejeição aos erros do PT. Claro que tem acertos também. Mas os erros são tantos que não precisa nem falar nos acertos mais. Aqui no chat o Gil fez o seguinte comentário a você. Me explica essa aliança do Requião Filho com o PT no Paraná. O PT tem uma rejeição abissal por aqui. A aliança do PDT com o PT e os partidos de esquerda. É uma aliança com gente muito boa da base. A direção local do PT aqui é boa também. Mas a rejeição está na cabeça das pessoas pelos erros do governo. E pelos erros desse pessoal também. Eles queriam o Requião fora, eles tinham medo. O Requião no PT vai nos tomar o partido. Eu não ia tomar porra nenhuma, eu quero mudança na sociedade. Não tenho interesse em tomar porra nenhuma, nem cargo me ilude mais. Eu fui governador 3 vezes. Presidente do Parlamento Europeu, presidente do Parlatino e do Parlasul. Não é cargo, eu quero ver a mudança, a correção, esse povo que está sendo sacrificado. Essa loucura do liberalismo, que é o egoísmo, o individualismo, a cobiça, o ódio. Não pode ser assim. Pense aqui no Paraná. O Paraná governado pelo porra louca do Moro e o Brasil pelo Flávio Bolsonaro. Que tragédia para o país, que período horrível. Vão ser só 4 anos. Eu espero que não aconteça. Mas eu exerço o meu ceticismo. Se eu ficasse quieto, eu estaria colaborando para o desastre. Eu tenho lado, eu sou progressista. A esquerda é o amor, a solidariedade. O cristianismo é a esquerda. A direita é o egoísmo, o individualismo, o corporativismo. E isso não interessa ao país. Mas nós estamos escravizados nesse jogo, pela mediocridade dos quadros que comandam. Eu não sei se você percebe, com certeza, né, Requião, você deve receber várias mensagens. Aqui no chat mesmo já trouxeram esse ponto também que aparece muito. Tá, a gente está diante de tomar uma decisão de novo, né, de uma eleição presidencial, enfim, a mesma história de 4 anos atrás. E a gente está vendo que tem um lado aí muito claro que não defende nada, a soberania, nacionalismo, enfim, não defende nada. Não, é um negócio pessoal, porque não tem projeto nacional. Lembra do Haddad, no Breno Altman? Gosto do Haddad. Eu não gosto da visão liberal que ele tem, mas eu gosto dele, ele é um cara sério. Então ele dizia, o que adianta, por exemplo, hoje baixar a Selic no Brasil, se não tem um plano nacional de desenvolvimento? Não vai resolver nada. Se baixar a Selic hoje, daqui a 2 anos pode ter efeito. 2, 3 anos, é médio e longo prazo. O Lula tinha que tomar atitudes que mexam com a vida das pessoas amanhã cedo, como queria o pessoal da Petrobras, os engenheiros. Uma porrada, com coragem. Por quê? Senão ele vai ficar tomando surra como tomou o Messias no Senado. Se a coisa está terrível, defenda o Brasil, vai para frente. Defenda os... Venha saber como funciona a Nova Sim. Você conhece a Sim? Já ouvi falar, não sei para que serve. Não. Sim. Sim, agora mesmo no CPF, né? Com o mesmo número de identificação fica mais fácil e seguro, né? Facilitou muito agora. Pra quem ainda tem dúvida, a Sim é a nova carteira de identidade nacional e que usa o mesmo número do seu CPF. A comunidade toda tá fazendo e você também pode fazer a sua. É rápido, fácil e prático e a primeira via é gratuita. Assim, padronize e unifica a identificação por todo o país. Tem formato digital e físico, é válida em território nacional e no Mercosul, a primeira via é gratuita e substitui o seu antigo RG.
Facilita a sua vida e ainda a primeira via é gratuita, vocês estão perdendo oportunidade. Acesse o site gov.br/identidade, que lá vai ter certinho o passo a passo de como você faz para fazer a sua SIM. Faz assim? Faz assim. Nova carteira de identidade nacional. Governo do Brasil. Do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro. Esperava dele. Eu estava presidente do Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica. Eu vim para o Brasil fazer a campanha do Lula, sair do PMDB, que virou um balcão de negócio. Mas eu esperava outra coisa. Eu não esperava esse acordo com o PSD, a minha rejeição no Paraná. Mas isso é pouco importante. Essa minha rejeição é um problema pessoal que não me comove muito. Eu queria ver o Brasil mudando. E não está mudando. Será que eles entendem agora, com a surra que tomaram no Congresso, com o Messias? Será que eles entendem que o Messias foi magistral na sua sabatina? E que perdeu antes mesmo da sabatina, que a sabatina não existe? Ela foi uma farsa? Já estava decidido? O pessoal votou antes dele ser entrevistado. O Otto Alencar abriu a votação, os caras votaram antes dele responder as perguntas. Mostrando que houve uma baita articulação aí, né, para impor essa derrota nesse instante ao presidente Lula, ao governo dele, mas ao STF também, como disse o Roberto Requião aqui no início do programa, né, Requião? Então, tem aí esses detalhes dessa decisão tomada pelo plenário do Senado. Eu gostaria só de ver se tem mais alguma mensagem aqui no chat. O Alçaí também com a gente aqui. E eu, claro, tenho que perguntar isso a você, Requião. A gente acabou falando de eleições aqui, mas eu vou voltar ao tema das terras raras. O Brasil tem as reservas, ou teria as reservas, pode até ter uma reserva muito parecida, ou ali, pelo menos há essa expectativa, esse rumor, né, de que se de repente mapear tudo, pode alcançar a China, ou até ultrapassar a China, mas a questão toda é o refinamento, como é que funcionaria a exploração disso e o desenvolvimento. E aí, para isso, a gente precisaria de ajuda, né, ou não? Uma empresa pública. E precisando de ajuda, vamos conseguir ajuda, mas não significa entregar para os outros, para grupos privados que vão pensar no lucro dos dividendos dos sócios de empresas. Ajuda, sim, e de uma forma soberana e amistosa para o mundo, sem privilegiar Rússia, Estados Unidos, China. Não, o Brasil, independente, com as terras raras, deve ser a maior reserva do mundo pela extensão territorial que nós temos e a falta de prospecção até hoje. Mas criar a Terrabras, não, a Terrabras não, nós queremos a iniciativa privada. Ora, o que querem? Querem entregar? Querem o liberalismo econômico? Esqueceram o país? Está na cara isso. Se eles não entenderam que estão dançando com isso, reflitam sobre a derrota do Messias. O Messias ganhou a sabatina. O governo perdeu a indicação. Ô, Roberto Requião, para a gente encaminhando, ainda sobre o Jorge Messias, aqui no chat, deixa eu ver, tem um comentário da Ana Elisa, que ela escreveu o seguinte: eu tentei procurar aqui o vídeo para poder reproduzir, mas acabei não encontrando, mas ela disse o seguinte, né, Randolph Rodrigues, né, defendendo a constitucionalidade do processo e cantando samba na TV Senado, PQP. PQP. PQP mesmo. Aqui a Anelisa, eu fui procurar a Anelisa, mas não encontrei esse trecho aí da entrevista do Randolph, para a gente até reproduzir aqui para o Requião reagir, né? Enfim, mas não encontrei. E aqui, por fim, o Charles falando o seguinte, né? Parabéns pela entrevista, um político sério como Requião é coisa rara nos dias de hoje. Olha aí, Requião, o reconhecimento de uma galera, viu? Requião, para a gente encerrar, Requião, o que você pretende fazer nessa pré-campanha, nessa eleição? Não, eu entro na pré-campanha
provavelmente vou ser candidato a deputado federal para ajudar o PDT, mas o PDT não tem nem candidatos competitivos para federal. Se eu entrar, eu vou ter que fazer a legenda inteira. Ou seja, vou ter que fazer sozinho 220 mil votos. Pode ser que eu faça 600, mas se eu não tiver comunicação com essa mídia toda contra esse pessoal querendo me esconder, eu posso não me eleger, mas eu estou participando de uma forma ou de outra. Eu já fui governador 3 vezes, fui presidente do Parlamento Europeu, do Parasul, do Palatino, fui prefeito da minha cidade. Eu não posso me furtar a que a minha experiência não seja transmitida. Claro que eu posso ter erros de avaliação, mas isso não me impede de colocá-los com clareza para que os nossos telespectadores decidam se eu estou certo ou estou errado. Mas o tempo tem demonstrado que os meus acertos são abundantes. É uma pena para quem não vota no Paraná, né, como eu, que aí é complicado, né, porque aí teria que dar uma de Rosângela Moro lá, trocar o domicílio eleitoral para poder votar em Roberto Requião, mas espero muito, né, que nessa eleição, tá aqui, inclusive, o comentário que eu ia fazer agora, já escreveram aqui, espero que o Requião consiga, né, então tá aqui os nossos Cláudio, votos. Diga. Eu tinha 83,6% de aprovação no governo do Estado. Será que acabou tudo isso com silêncio? Há 10 anos eu não dou uma entrevista numa televisão no Paraná. Há 4 ou 5 anos não frequento uma rádio. Está tudo dominado. O esquema do rato tem 77 rádios, domina as 3 televisões. E, além disso, o acordo do PT com o PSDB para calar a minha boca. De forma remunerada, que eu não aceitei, os mandei ao diabo que eu carregue, mas estou aqui, eu tenho lado. Com eleição ou sem eleição, com vitória ou sem vitória, eu estou do lado do povo brasileiro. Por isso eu entrei na política. Aqui no chat, o Gil escreveu um comentário que eu vou ler para você. O problema é o senhor fazer 1 milhão de votos e levar 4 oportunistas para a Câmara de ganhar. Exatamente, esse é um problema também. Não dá, Requião, porque... Também penso nisso. É bem por aí, né? Não tem como Vamos não... tentar selecionar a bancada. Que bom. Já deixa a galera um pouco mais tranquila, né? Mas são várias camadas, né, Requião, nessa história toda. O Requião, eu não sei, aqui no chat ninguém perguntou, tá com a gente também, mas ninguém perguntou, eu vou fazer a pergunta a você. Você tem acompanhado essas pré-candidaturas aí à presidência da República, tipo Augusto Cury, Aldo Rebelo, nomes que não são Lula e Flávio Bolsonaro? Ninguém sabe quem são. Não tem mídia, é uma coisa complicada. Não tem expressão. Está polarizada a coisa mesmo. Tá aqui. Polarizada sem proposta. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, a política econômica do Brasil vai ficar igual a do Lula, sem a política compensatória, sem a social-democracia, mas o mesmo entreguismo. Aí complica de vez, né? Já tá ruim, imagina só como seria sem isso. Aqui, ó, morei em Curitiba por mais de 20 anos, votei 2 vezes para o Requião governador. Muito obrigado pelo que fez à época na Copel e na Sanepar. Tá aqui o Charles agradecendo ao Roberto Requião no nosso chat. Para isso que eu me elegi, Charles. Não, com certeza, Requião. É o reconhecimento que a comunidade tem aqui, a galera na internet tem. Nós tínhamos, Cláudia, a tarifa de energia elétrica mais baixa do Brasil, a de água mais baixa do Brasil. Eu acabei com a privatização da Sanepar, ganhei essa parada. Fui para o Tribunal Arbitral de Paris junto com o Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele era procurador de Estado, fomos juntos, nós ganhamos a parada, impedi aquilo tudo. Mas daí veio o jogo do silêncio, e o silêncio que me impôs o acordo do PSD com o PT. O preço desse acordo está aí, a derrota do Messias. Uma prestação. Não, uma prestação, porque a gente está vendo que a gente está aqui, todo mundo falando do Jorge Messias, mas se lembrar da Eletrobras, você mesmo falou agora, né? A conta de luz hoje saltando, disparou, e o governo foi lá e fechou. E aqui no Paraná, com as privatizações, está tudo um absurdo. A Copel, na minha época, era a primeira empresa do Brasil, hoje é a 27ª. Privatizada. Mas é isso, Cláudio. Estou sempre aqui à tua disposição para bater um papo. Eu que estou, Requião, sempre aqui à disposição, o canal também está sempre à sua disposição. Só quero, para terminar mesmo, te escutar mais uma vez, se você puder sintetizar o tamanho dessa decisão que o Senado
fez agora, né, decidiu, desculpa, o tamanho da decisão que o Senado, o plenário do Senado acabou neste instante tomando, né, de rejeitar o nome, então o tamanho enquanto ex-senador, para terminar mesmo, e, é claro, o que você passaria agora de mensagem para quem sai derrotado dessa história? Bom, quem sai derrotado é o Brasil. É o Brasil. Porque o Messias não seria um mau ministro. Ele mostrou na sabatina que ele é um cara competente. De escolas públicas, doutorado em escolas públicas, uma verbosidade articulada, um vocabulário bonito, ideias claras e necessárias. Mas agora o que vai acontecer? Não sei. Ou lançam o Pacheco e daí derrotam o Lula de uma vez, ou não lançam ninguém e fica para o próximo governo a eleição do ministro do Senado, que, aliás, não está fazendo falta, conforme o Senado Supremo está funcionando normalmente. Vamos ver o que acontece, sem bancarmos os oráculos. Mas mal de jornalista, e você é jornalista, você sabe, né? A gente tem que ficar sempre tentando tirar ali de quem... Especulando. Exatamente, tem que tirar o máximo. Roberto Requião, ex-governador do estado do Paraná, ex-senador da República também, muito obrigado pela gentileza de sempre, viu? Cláudio, valeu. Sempre à sua disposição. Halahu Akbar. Sabe o que é isso? Diga. É Deus. Akbar é grande. Deus é grande. Um abraço. Um abraço, Roberto Requião. Forte abraço ao Roberto Requião. Muita saúde a ele. Roberto Requião, ex-senador da República, ex-governador do estado do Paraná, esteve com a gente aqui nesses 49 minutos de transmissão. Eu quero só, antes de encerrar, passar aqui no chat mais uma vez. Falamos, olha só, o programa de hoje foi daquele jeito, né? Nós falamos muito sobre a situação do Jorge Messias, a rejeição do plenário do Senado ao nome dele nessa indicação do presidente Lula ao STF. Falamos muito também de terras raras, um tema que não pode passar despercebido. É um tema que o Roberto Requião já tem debatido e discutido aqui na internet, em vários espaços em que ele tem frequentado. Falamos também de eleição, né? Falamos de eleição, acho que vale muito a pena apontar, ou pelo menos entender como é que o Requião está mapeando e ele mesmo se inserindo nesse processo pré-eleitoral, eleitoral. Então, foi uma live muito bacana, né? Bem objetiva em alguma medida. E aqui no chat, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver como que eu posso fazer. Eu vou colocar aqui a minha tela, isso. Vamos lá. Cadê? Vamos aqui. Vou colocar aqui o nosso chat para a gente discutir, ou pelo menos comentar aqui, ou reproduzir os comentários de vocês. Só agradecer também ao Requião, presidente, que mandou um superchat de R$2, fortaleceu aqui o canal, tá bom? Mas vamos lá. Quem é que tá aqui? A Odisseia. Foi a primeira vitória do Senado, a rejeição do Jorge Messias. Parabéns, Senado. Hoje vocês estão de parabéns. Era para ter feito isso com o Dino e com o Zanin. E essa situação do Jorge Messias, vamos ver, né, se o Lula vai indicar outra pessoa, se não vai, porque no final das contas você pensa, né? Se ele não indicar, fica para o próximo mandato. E se o Lula não ganhar a eleição, o próximo presidente da República, seja ele o Flávio Bolsonaro ou o Ronaldo Caiado, enfim, seja quem for, vai poder indicar alguém para essa vaga aberta aí pela aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, né? Fora as outras indicações, né? Eu tenho aqui sempre aquela telinha, a nossa cola aqui do canal, né? Sobre a situação lá no STF. Deixa eu pegar aqui, porque a gente tem uma situação de indicações que chama atenção, né? É claro, hoje o cálculo de quem se elege presidente da República passa por isso aqui, né? Passa por indicação ao STF. Se a gente pensar que o Gilmar Mendes vai se aposentar lá em 2030, a Carmen Lúcia em 2029, quem mais ali? O Luiz Fux em 2028, né? Então a gente está falando do Luiz Fux em 2028, a Carmen Lúcia em 2029 e o Gilmar Mendes em 2030. O Gilmar Mendes é dezembro de 2030, então dentro do mandato presidencial, do próximo mandato presidencial. Se a gente considerar essas três aposentadorias, mais o Luiz Roberto Barroso, que deixou o STF e agora com a rejeição do Jorge Messias não tem quem vai assumir esse lugar, a gente está falando de 4 ministros do STF, né? Então, se por acaso o Lula deixar, né, para indicar ou para outro momento, ou deixar para o próximo mandato e ele não vence a eleição, quem vencer a eleição terá a possibilidade de indicar 4 ministros do STF.
Isso é bastante coisa, né? Se a gente pensar nessa composição atual de 11 ministros lá na Suprema Corte. Por outro lado, se a gente, de repente, em outubro, o Lula vence a eleição, se reelege, quarto mandato, o Lula terá a possibilidade de indicar 4 ministros do STF. Então, isso acho que está mais em jogo hoje do que a eleição mesmo, o cargo, né, de presidente da República. Eu acho que passa muito, o jogo político tem passado muito pelo STF, e é natural que, diante dessa decisão do plenário do Senado de rejeitar o nome do Jorge Messias, é natural que todo mundo olhe para esse quadro aqui que nós montamos e veja aí como é possível o Lula, neste instante, mexer suas peças, né? Vamos ver o que o Lula vai fazer. Eu não estou acompanhando aqui a repercussão, eu não sei como é que o Lula está repercutindo, os aliados do Lula estão repercutindo isso. Eu sei que tem aqui no G1 o seguinte, né? A vida é assim, diz Messias, após ter nome rejeitado no Senado. O Guilherme Boulos também falou o seguinte, que é a aliança entre bolsonarismo e chantagem política. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aspa aqui, né? A aliança entre bolsonarismo e chantagem política venceu na rejeição ao nome do Jorge Messias ao STF. O Senado sai menor nesse episódio, desse episódio lamentável, né? Cabe a nós aceitarmos o resultado com a maior serenidade possível, disse o José Guimarães, que é o líder do... Líder não, né? É o secretário de Relações Institucionais do governo, né? Ele, em nome do governo, do presidente Lula, nós queremos saudar este momento e dizer que aceitamos a decisão do Senado. Cabe, portanto, ao Senado explicar as razões que levaram a maioria a não aprovar uma das melhores indicações da República. Surpresa, né? Enfim, está aqui o Jacques Wagner, disse que recebeu o placar com surpresa. Ele que continua como líder do governo no Senado, mesmo, né, com aquela história lá do PL da dosimetria, ele continua lá como o líder do governo no Senado, né? Cada um vota como quer, disse aqui o Jacques Wagner, segundo o G1. E o Randolph Rodrigues falou o seguinte, né? O líder do governo no Congresso atribuiu a derrota à pressão do processo eleitoral e disse que Lula vai realizar nova indicação. Era natural que a votação fosse apertada em qualquer tipo de indicação. Essa é a circunstância do Senado atualmente, diante dessa polarização e, sobretudo, pelo processo eleitoral. Isso é o que disse aqui o nosso companheiro, nosso não, né? O Randolph Rodrigues. Então, aqui, essas são as reações que eu estava lendo aqui, né? A repercussão ali no G1. Mas esse quadro aqui, eu faço questão de vocês... sempre que a gente exibir aqui no canal, vocês prestarem muita atenção nesse quadro, porque o jogo passa muito por isso, né? Passa muito por essas aposentadorias, por esses prazos, por esse tempo mesmo, o período que cada um desses aqui tem já no STF, né? Eu acho que passa demais por isso. É impossível hoje pensar em eleição sem considerar o que acontece no STF e a importância de cada um e cada uma, né, no caso da Carmen Lúcia também, destes que estão lá compondo o atual pleno do STF, né? Então, eu vejo essa tomada de decisão do Senado pensando exatamente nessa possibilidade de que, se o Lula não indicar ninguém agora, se o Senado não votar ninguém neste ano, ou melhor, né, se o Lula não indicar e deixar para o ano que vem, se o Lula não vence, 4 indicações para quem vencer. E se o Lula vence também 4 indicações, ele com certeza, se ele vence essa eleição, ele vai, imagino eu, né, ter força suficiente para poder emplacar o nome que for, inclusive do Jorge Messias. Eu não sei se tem, vocês que estão me acompanhando, tem alguma proibição? Não pode repetir o nome do Jorge Messias? Ou vocês sabem algo em relação a isso? Ou ele pode ser novamente indicado? Só que em outro momento. É uma dúvida que eu tenho. Se vocês tiverem essa informação aí no chat, pode mandar aí que eu vou ler aqui ao longo da live, beleza? Durante a transmissão aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra... tem aqui um bastidor da Natuza Neri lá no G1, falando como Lula reagiu à derrota no Senado. Diz o seguinte: foi surpreendente a declaração de um ministro que acompanhou junto com o presidente Lula a derrota histórica sofrida pelo governo nesta quarta-feira no Senado. Com 42 votos contrários e 34 a favor, o plenário do Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que isso ocorre em mais de 130 anos, né, 132 anos. Segundo esse auxiliar, o comentário do Lula foi: eu tenho o direito de indicar e o Senado tem o direito de aprovar ou de rejeitar, teria dito o Lula, né? Então, tá aqui a informação, né? Segundo a Natuza Neri, foi isso que ele disse. Ô Martins, o Requião já saiu sim. Eu vou encerrar a live e aí vai ficar disponível, tá? Para todo mundo que quiser assistir a participação dele aqui no canal hoje, beleza? Eu agradeço muito. O Álvaro Machado, deixa eu tirar aqui o banner para a gente só trazer esse comentário aqui do Álvaro. O Álvaro, pura irresponsabilidade de quem votou pela rejeição de um ótimo nome, do Jorge Messias. O Requião falou várias vezes aqui, né, que não foi uma derrota do Jorge Messias, foi uma derrota do governo. Já pode indicar
é outro nome logo. Mas você tem alguma informação, Ana, se ele pode reivindicar o Jorge Messias? Essa é a minha dúvida. Cláudio, se não me engano, ele pode reivindicar, já que não tem nada com isso, contra isso. Eu também acho que ele pode reivindicar, né? Eu tô falando porque, vamos imaginar aqui, né, que o Lula queira mesmo insistir com o Jorge Messias, só que em outro momento. Outro momento seria no ano que vem, né? Não seria nesse ano. Pensando na reeleição, teria que vencer a eleição em outubro. Porque pensando nesse quadro aqui que está na tela, são 4 indicações, né? Não é só o Jorge Messias. O Jorge Messias, claro, pensando antes da eleição, não sabe como vai ser o resultado e tal, então seria importante já emplacar alguém, né? Agora, não sendo o Jorge Messias, só seria o Rodrigo Pacheco, né? A princípio, porque quem mais teria condições de ser emplacado? Eu sei que tem várias outras opções, né? Mas quem o Lula toparia, né, indicar, sabendo que não seria, digamos assim, do seu braço direito, não seria dessa confiança, mas teria os votos lá no Senado. Eu não sei, eu não tenho acompanhado esses nomes, não. O que chama atenção rapidamente aqui para terminar sobre a situação do Lula, do governo Lula, é que essa decisão histórica, é claro, né, histórica aí, assim como aquela do ano passado, né, em que derrubou o decreto do Lula, foi isso, né? Se eu não estiver errado, foi exatamente, derrubou um decreto, né? Teve uma aprovação de um projeto de decreto legislativo. Deixa eu só ver aqui, foi o IOF, não foi? Acho que foi o IOF. Isso, ó. Senadores revogam decreto de Lula que elevava a IOF. O plenário do Senado aprovou a derrubada dos decretos. Exatamente. Também tinha sido histórico, né? Aquilo não acontecia desde 1990 e alguma coisa, né? Então, deixa eu ver aqui, crise do IOF. A última vez que o Congresso derrubou um decreto foi em 92. Então, o Lula está passando por isso, né? Não sei se isso é relevante ou não, né? Se isso cola ou não na imagem do Lula, mas você tem uma derrota histórica no ano passado, né? Ali em junho, antes do Trump. E agora mais uma derrota histórica no Congresso, já depois do Trump. O Trump é porque até junho do ano passado o governo vinha numa ladeira abaixo, numa situação muito difícil, consegue se recuperar, né, com a decisão do Trump ali de taxar o Brasil e tal, explorar aquilo, com a campanha de soberania. Só que você vê que ao longo do tempo, né, ao longo dos meses, isso vai ficando mais desgastado, as pessoas já não mais prestando muita atenção nisso, não dão muita importância, e nesse sentido, pensando até pelo lado do Flávio Bolsonaro, o Trump, por mais que tenha se aproximado, entre muitas aspas, do Lula no final do ano passado, essa maneira como o Trump lidou com tudo, com a taxação, depois com o encontro com o Lula e tal, no final do dia não prejudicou tanto assim o bolsonarismo, né, como se imaginava. E não se sabe também se o Lula vai ou não a Washington se encontrar com o Trump e tal. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que, de repente, a maneira do Lula apontar o dedo para o bolsonarismo ou criar uma situação, não é apontar o dedo, mas criar uma situação embaraçosa ao bolsonarismo seria essa relação com o Trump aí, né, a Ana Elisa falou assim que naqueles termos lá de amizade, de suposta amizade, né? Vamos só trazer aqui, a Ana Elisa falou que não pode reivindicar, tá certo? Então não pode mais ser o Jorge Messias, tem que ser outro, né? Tem que ser outro aí que venha a ser indicado. Tudo indica o Rodrigo Pacheco, o que embaralha o jogo lá em Minas Gerais, né? Lá em Minas Gerais, o Rodrigo Pacheco já estava sendo cotado. Vamos ver se vai ser o Rodrigo Pacheco também, né? O Rodrigo Pacheco que já se filiou ao PSB, né? O José Mário falou: Lula, o cara para Obama e queridinho do Bush, vetou Venezuela facilitando para o patrão e seu gado continua. Tá aqui. O Charles, calma, ainda vão entregar. Não, isso aqui calma, ainda vão entregar mais uma fatia do FGTS do trabalhador para os bancos. A situação vai ficar mais aguda a cada dia. Eu também. Não só isso, eu vejo essa questão do desenrola, né? Pô, desenrola 2.0. Pô, o 1.0 já não funcionou, aí tem o nome desenrola. Também as medidas, né? Não tem. Dificilmente isso vai chegar nas pessoas. E o que mais me incomoda nesse governo, de tudo que foi feito até aqui, é que 2023 não foi um ano ruim, o primeiro ano, entendeu? O primeiro ano não foi ruim, foi um bom ano de governo e tal. Agora depois piorou demais, né? 2023 foi um bom ano. Se a gente pensar, 2023 teve uma medida que pouca gente conhece, ou pouca gente deu importância. O Lula foi lá, quitou vários
vários contratos de financiamento de pessoas que têm benefício de prestação continuada ou que têm cadastro único, né? Não é nem BPC, mas quem tem CAD único, que estava pagando ali uma parcela por mês do Minha Casa Minha Vida, né? Várias famílias daquela faixa 1, né, que tem acesso a apartamentos e casas que são construídas em conjuntos habitacionais, elas pagam, né, por mês um valor. E sim, teve a taxa das blusinhas. Não, concordo. Eu não estou aqui isentando isso, mas o ano não foi tão ruim quanto foi 2024, 2025, entendeu? Não, a taxa das blusinhas, exatamente. O governo tem a taxa das blusinhas, o governo tem o arcabouço fiscal. 2024 foi aquele ano melancólico, né, do final do ano lá, com o pacote de ajuste fiscal, em que ele mexeu no abono salarial e ninguém deu a menor importância, né? Ele começou a alterar, não o cálculo, né, mas o teto ali do abono salarial. Foi o final de 2024, até 2035, se eu não estiver errado, né, vai reduzindo para um salário mínimo e meio o alcance do abono salarial, né, ou seja, se a gente estava caminhando antes, ou defendia antes aquela ideia de que mais pessoas tinham que ter acesso ao abono salarial, recursos do governo e tal, não, agora menos pessoas. O que eu falo de 2023 é que você tinha uma inflação de alimentos baixas, né, então a comida no geral, ou a carne mesmo, eu lembro disso, a carne barateou muito em 2023, né, caiu demais o preço da carne. Hoje o preço da carne bovina, né, na faixa de R$50. Eu falo isso porque isso é importante, gente. As pessoas comem, né, elas compram, eu compro, você compra. A gasolina também, um absurdo. Sei, aqui em São Paulo mesmo, na faixa de 6 a 6,50, né? Então aquela promessa de abrasileiramento do combustível não ficou. E o que também me chama... Mas eu não estou aqui descontando da taxa das blusinhas, não. A taxa das blusinhas é um absurdo completo, né? Taxa das blusinhas, eu acho que é o negócio do abono também. O abono, o que mais me incomodou, para terminar, né? Eu tô me enrolando aqui, mas o que mais me incomodou, sério, externando aqui isso para vocês, é a questão do abono salarial, porque isso passou batido. Se fosse Paulo Guedes, enfim, né? Todo mundo teria chiado, enfim, isso foi um absurdo completo. E está valendo já, e o teto de gastos para a política de reajuste do salário mínimo, porque o Lula fica falando, não, eu dou o reajuste real, né? É verdade, dá, né, o reajuste real acima da inflação. Só que a política de reajuste do salário mínimo do próprio PT, ela era o seguinte, né? Você tinha uma compensação pelo crescimento do PIB, né? Então, meio que o crescimento do PIB era repartido porque você tinha esse acréscimo, ou era acrescentado isso no salário mínimo, né? No reajuste. Aí nós tivemos o PIB de 3,4% em 2024, não entrou no salário mínimo porque tem um teto de 2,5%, né? Que é previsto lá no arcabouço fiscal. Então, isso também me incomoda muito. A única diferença é que com o Lula não tem oposição. A gente está aqui para fazer uma live sobre o INSS, a gente já fez uma, né? Tem feito várias lives aqui sobre o INSS, e a próxima live que a gente vai fazer é falando isso, né? Como algumas medidas são até impopulares, seriam taxadas rapidamente como antipovo, né? E ninguém fala nada. A gente está falando de represamento, por exemplo, de benefícios sociais, né? De solicitação, de requerimentos, no caso do INSS, né? Então, tem coisas aí acontecendo que a gente vai tentar, né? Lula faz os ajustes que a burguesia precisa. Veja a reforma tributária. Tem isso, né? Essa expectativa pela reforma tributária no ano que vem. Não sei se vai mudar muita coisa, pelo que pude ler. Talvez não mude muita coisa, né? No preço final, né? Que é o que importa, né? Você concorda? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas o que importa é o preço final. Né? É o que eu tô pagando na gôndola, é o que eu tô pagando na prateleira. Não é... essa questão dos combustíveis mesmo, um absurdo completo. Subsidiar a importação de diesel. Pô, sabe, subsidiar, né, importação de diesel. Cara, eu não, sinceramente, e não chega lá no...